Fala investidor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Viver de Dividendos. E no vídeo de hoje aí a gente vai ver como analisar um fundo imobiliário. Vou te ensinar você a olhar aí alguns indicadores para você escolher um bom fundo imobiliário, para você não sair comprando qualquer fundo e lá na frente você quebrar a cara aí desse fundo, chegar até uma queda brusca ou acontecer alguma coisa por uma má gestão. Então, como o nosso mercado é grande e tem diversos fundos imobiliários disponíveis, você precisa aprender a escolher os melhores fundos imobiliários. Então, no vídeo de hoje a gente vai ver isso daí na prática e eu vou te ensinar. Você que já investe, você que ainda não investe, é um guia prático, básico aí para você entender quais que são os indicadores de um bom fundo imobiliário. Então, bora pro vídeo. Então, qual que é o benefício daqui que eu estou te falando? Você tem duas opções aí quando você vai investir. Você pode seguir a média, né? Você basicamente é como você comprar todos os fundos imobiliários ao mesmo tempo. Então você não vai ter um desempenho acima da média. A tua rentabilidade vai ser a média do IFIX aí, né? Ou você pode escolher seus próprios ativos, só que escolhendo seus próprios ativos, então imagine que você pode escolher os melhores ativos, como também você pode escolher os piores ativos. Então isso acaba aí acarretando na lei da semeadura, né? Se você escolher bons ativos, você vai colher frutos bons lá na frente. Se você escolher péssimos ativos, você vai não colher frutos, né? Então, escolhendo a média, pouco risco, pouco retorno. E aqui na outra opção, mais risco, só que você pode ter um retorno maior, como você também pode ter um retorno menor do que a média. Então, por isso é bom escolher ótimos ativos aí, ótimos fundos imobiliários para você colocar na sua carteira. O primeiro indicador aí que a gente vai olhar é o dividendo yield do fundo imobiliário, né? Quando você olhar para o dividendo yield aí, você vai querer olhar um histórico aí que esse fundo vem pagando mensalmente certinho, todos os meses aí. Um histórico não com altos e baixos, um histórico aí que está nivelado, né? Então quer dizer que é um fundo que está pagando constantemente certinho. Entender que o preço do fundo imobiliário, você vai entender aí qual que é essa relação, como que a gente calcula isso na prática. Então você vai olhar a tela do meu computador agora comigo aí. Então você está vendo a tela do meu computador aí? Dividendo yield é a relação entre o que você investe e o que você recebe. Então vamos ter um exemplo aqui do CTPS 11 aí. A cota dele está custando R$ 8,52 e o último dividendo dele aí foi na casa de 0,07 centavos. Então como que é a fórmula que a gente faz? A gente pega o rendimento, 0,07 centavos, e divide pelo preço da cota, ou seja, R$ 8,52, que vai dar o resultado aí de 0,008. A gente faz vezes 100, que vai dar aí 0,8%. Então esse fundo imobiliário está pagando 0,8% ao mês, nesse mês aqui que a gente fez. Para a gente eliminar o risco aí de um ponto fora da curva, vamos supor, tem fundos que vendem imóveis e vendem fazenda, então naquele mês ele paga um dividendo yield maior. Então se você analisar só aquele mês, às vezes pode ser que o dividendo yield não está certo, né? Porque naquele mês ele vendeu um imóvel, então ele pagou um pouco mais. Então a gente pode analisar o anual dele. Então, o que a gente faz? Pega o rendimento anual do fundo do CTPS 11, ele pagou 0,88 centavos nos últimos 12 meses e dividimos pelo preço da cota, R$ 8,52, que vai dar aí um resultado de 0,10 vezes 100. Então quer dizer que esse fundo imobiliário está pagando 10% ao ano, aí 10,3% ao ano. Então é muito simples aí como que você faz a conta para saber qual que é a porcentagem que o fundo imobiliário está pagando.
Lembrando que quanto maior o dividendo yield, melhor, né? Então a gente procura aí fundos imobiliários que estão pagando aí na casa aí pelo menos de 0,8%, 0,9%, né? 1% seria ótimo ao mês, né? Mas é difícil a gente ter fundos de tijolos, no caso, que paga isso. Geralmente aí ele paga anual aí de 8%, 7%. Então, são fundos que são mais estáveis, não tem risco, porém eles pagam menos do que os fundos de papéis, do que os fundos de FIAGro, que tem um maior risco aí, só que o retorno é maior. Então, você tem que ter balanceamento aí na sua carteira, né? Tem que ter um tanto de fundos de tijolos, um tanto de fundos de papel, um pouco de FIAGro. Então, tem uma carteira diversificada, como a gente sempre fala aqui nos vídeos. A segunda coisa aí que a gente vai analisar de um fundo imobiliário, aqui no caso de fundos de tijolos, né, é a vacância física. O que significa a vacância física de um fundo imobiliário? Vamos pegar um exemplo aqui. Você tem um imóvel, tem lá um apartamento e ele não está alugado. Então, isso daqui é uma vacância física. Você tem um imóvel que é para estar alugado e ele está vazio. Então, ou seja, isso é muito ruim, porque lá você tem esse apartamento, né, esse imóvel, ele não está alugado, só que ele está gerando um custo mensal para você. Você tem que pagar taxa de luz, taxa de água, condomínio. Então, você tem um custo mensal nele, mesmo ele não estando alugado. Então, você deixa de receber um rendimento e ainda você está pagando esse custo mensal para ele. Então, a vacância física de um fundo é isso daí. Vamos supor um fundo de shopping. Ele tem lá nesse shopping aí 50 salas comercial. Então, das 50 salas comercial, 10 não estão alugadas. Então, ele tem uma vacância física aí de 20%, porque 10 salas não estão alugadas das 50 que ele tem lá para alugar. Então, quanto maior a vacância física, pior é o fundo. Não é que é pior é o fundo, você deixa de ganhar menos através dos proventos mensais, né? Quanto menos a sala alugada, menor o valor de aluguel, menor o provento que é distribuído aos seus acionistas. A gente vai olhar um exemplo aqui agora no computador do fundo PVPI 11, que é um fundo aí está com uma vacância aí de quase 10%. Então, eu vou te mostrar como que a gente calcula essa vacância. Como você está vendo aí comigo a tela do computador, vacância física é a área que está vaga em relação à área total de imóveis aos quais o FIIs tem participação aí. Então, nosso exemplo aqui, ele tem de área bruta locável 77.500 metros quadrados e o espaço vacante aí está na casa de 9,1%. Qual que é a fórmula aqui que a gente faz? Vamos pegar 77.500 metros quadrados, que é a área bruta locável, e o nosso espaço vacante aqui é de 8.000 metros 8.432 metros quadrados. Então, 77.500 dividido por 8.432 metros quadrados, que é o espaço vacante, está aí dando resultado de 9,1%. O que isso significa? A taxa de vacância é um dos principais indicativos dos fundos imobiliários. Por quê? Porque taxas baixas significa inquilinos pagando aluguel e mais proventos caindo na sua conta. Igual eu falei, né? Se tiver mais espaço vagos aí, são menos aluguéis recebidos, levando aí menor distribuição dos lucros aí dos fundos imobiliários para os acionistas. Então, quanto menor a vacância física do fundo imobiliário, melhor, então. O terceiro indicador aí que a gente vai analisar é o valor patrimonial do fundo imobiliário, né? Que é o P sobre VP. Talvez um dos melhores indicadores aí que a gente deixa, ou seja, o valor patrimonial contra o valor de mercado. Então você pensa assim, ó, você tem o valor patrimonial aí de um fundo imobiliário e você também tem o valor de mercado dele, né?
Então, o valor patrimonial é basicamente o quanto esse imóvel está avaliado. Então, esse imóvel está avaliado em 1 milhão pelos especialistas de mercado aí, e o valor patrimonial é quanto que as pessoas estão negociando esse imóvel aí no secundário, né? Ou seja, na bolsa de valores. Quanto o valor patrimonial está maior do que o valor do mercado, você fala assim, espera aí, eu tenho uma oportunidade aqui. Por quê? Se o valor patrimonial do fundo imobiliário custa 1 milhão e ele está sendo negociado a 500 mil, então isso é bom, isso é uma ótima oportunidade. Quer dizer que eu estou pagando uma coisa que vale 100, estou pagando 50 reais, então eu estou pagando a metade dele. Então, quando o valor patrimonial do fundo estiver abaixo de 1, quer dizer que é bom, quer dizer que ele está sendo negociado mais barato do que ele vale. E quando ele está acima de 1, então quer dizer que ele está sendo negociado mais caro do que ele vale. Não quer dizer que ele não seja bom, porque se a gente for olhar aí, poucas oportunidades que a gente tem no mercado imobiliário aí de fundos com PVP barato e um fundo bom, porque geralmente quando um fundo imobiliário é bom, várias pessoas começam a comprar ele, então ele sobe o seu valor aí. Então geralmente não é uma regra. Os fundos imobiliários bons são negociados com um PVP acima de 1, ou pelo menos aí na casa de 1, tá bom? Quando você olhar aí um PVP lá de 0,70, 0,80, tome cuidado. Vai analisar o fundo certinho, olhar o RI dele, o que está acontecendo com esse fundo imobiliário. Porque fundos bons aí que a galera negocia todos os dias aí, movimenta ele nunca vai ter um PVP tão baixo assim. Então você está olhando aqui na tela comigo que o P é o preço do fundo na bolsa e o VP é o valor patrimonial do fundo. Então a gente vai pegar aqui o valor de mercado, né, que é a cota do fundo CPTS 11 lá, que está na casa de R$ 8,52, e o valor patrimonial que o fundo vale, ele vale R$ 9,11 por cota. Então a gente vai pegar P sobre VP, ou seja, valor de mercado dividido pelo valor patrimonial. R$ 8,52 dividido por R$ 9,11. Então vai dar aí um PVP de 0,93. Então, abaixo de 1, barato. Acima de 1, caro. Mas não é regra que acima de 1 estando caro, o fundo imobiliário não é bom. E também não é regra que ele estando abaixo de 1, quer dizer que o fundo imobiliário seja ruim. Então a gente precisa olhar, porque às vezes teve um resultado aí que foi um pouco menor do que o esperado, o valor da cota cai um pouquinho, então o P sobre VP abaixa aí, e é uma oportunidade de compra, mas temos que analisar, né? Não sair comprando só porque o P sobre VP está abaixo de 1. E por último aí a localização dos imóveis, né? Imagine o seguinte, se você tem um prédio aí com várias salas comerciais alugadas e você aluga ela para apenas uma empresa aí. Você tem lá 30 salas comerciais nesse prédio e aluga somente para uma empresa. Isso é bom ou é ruim? É bom na parte de você gerenciar, né? Porque você vai estar lidando só apenas com um inquilino. Mas você pensa aí, se essa empresa aí tiver algum problema, o seu risco está muito concentrado, né? Porque se ela tiver um problema aí, ela tiver que sair da sua sala comercial, desalugar o prédio, ou ela pegar e colocar que ela está falida aí e te dever um monte de aluguel. Então, seu risco está muito concentrado. O que seria interessante é você alugar para várias empresas, então você pulveriza o seu risco aí. Então, se você alugar para várias empresas aí, você vai ter um risco quase nulo, porque você vai ter uma diversificação e acaba diminuindo o seu risco. Nos fundos imobiliários são a mesma coisa. Se alguma tiver algum problema aí, algum setor, diferentes regiões, diferentes cidades aí do nosso Brasil tiver algum problema, você vai estar precavido, porque você tem fundos diversificados na sua carteira. Fundos imobiliários aí com vários galpões, fundos com vários shoppings, tenha fundos aí com vários ativos no seu portfólio.
nunca esteja apenas concentrado em um único ativo. Vamos supor, estou com 10 mil reais lá e vou montar uma carteira para mim. Vou lá e compro os 10 mil reais apenas em um ativo. E se esse ativo aí daqui 2 meses quebrar, o que vai acontecer com a tua carteira imobiliária? Você vai perder dinheiro. Tem muitos exemplos aí que a gente vê que as pessoas, quando começou a investir, não diversificou o seu patrimônio, fundo imobiliário lá de papel está me pagando 14% ao ano, colocar 10 mil reais, tudo que eu tenho eu vou colocar lá. E depois esse fundo imobiliário quebrou aí, os devedores não pagaram suas dívidas, consequentemente o fundo imobiliário veio a quebrar e você perdeu todo o seu dinheiro. Se não perdeu todo, pelo menos aí o seu dinheiro caiu pela metade, porque se eu pago 10 reais numa cota de um fundo imobiliário quando ele está bom, quando estiver algum problema aí que ele cair, essa cota aí vai custar 5 reais, 6 reais. E o que o investidor faz, o novato? Ele pega e vai e vende tudo. Então ele teve um prejuízo aí de 4, 5 mil reais porque ele não diversificou o seu patrimônio. Se ele tivesse colocado 1.000 reais em 10 fundos imobiliários e esse fundo de papel que eu dei o exemplo aqui tivesse quebrado, ele ia ter apenas perdido 400 reais, então se ele tivesse quebrado aí 40%. Então por isso é importante de você diversificar o seu patrimônio e também escolher fundos imobiliários que não tenham apenas um ativo em seu portfólio, que tenha pelo menos, eu acredito aí que no mínimo 4 a 5 ativos tem que ter um fundo imobiliário, para você diminuir o seu risco aí. Mas a gente que está começando agora no mercado financeiro e é o dinheirinho aí suado que a gente rala todos os dias para investir, então diversifique seu patrimônio que você vai ter, corre risco, mas é um risco mínimo aí. Então se der algum problema você vai estar protegido por causa que você pulverizou todo o seu dinheiro em diferentes ativos aí. Então esse é o vídeo aí de como você analisar um bom fundo imobiliário. São esses 4 indicadores que eu trouxe aqui para você. Se você pegar e fazer uma peneira aí com esses 4 indicadores, você vai achar muitos bons fundos imobiliários aí no nosso mercado. Então se você nos assistiu até aqui, meu muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, clique no botão de curtir aqui embaixo. A sua ajuda é de muita importância aí para o nosso canal continuar crescendo e evoluindo. E até o próximo vídeo. Deus te abençoe.